No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Transmissões Paulistas. O resultado de 2023 saiu recentemente e a gente consegue visualizar aqui no Infomoney que já teve um aumento de lucratividade na casa de 148% referente ao quarto tri. Mas a gente vai dar uma olhada também na lucratividade consolidada de 2023 para a gente dar uma visualizada em relação a tempo de retorno de investimento e a cálculos de preço justo com base em pagamento de dividendos barra parte das lucratividades que acabam ficando retidas na empresa. Só para a gente visualizar um pouco em relação ao resultado consolidado de 2023, a gente está aqui no RI da Transmissões Paulistas, com o resultado da DRE, que tem aqui 2023 e 2022. A DRE, para quem não sabe, é um demonstrativo contábil onde contém receitas, custas, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. Quando a gente desce aqui, a gente consegue visualizar que o lucro líquido do exercício da Transmissões Paulistas ficou na casa de 2,8 bi. Fora o aumento ali em relação ao quarto tri, a gente teve também um aumento em relação à lucratividade anual ali, que deu para visualizar que girou em algo em torno de 500 mil a mais de um ano para o outro. Isso é positivo porque traz maior segurança em relação à recorrência e crescimento dos resultados. Isso gera também uma oportunidade de valorizações para as ações e uma capacidade de maiores distribuições de dividendos. Fora os cálculos de preço justo e tempo de retorno de investimento que nós vamos efetuar depois, a gente está aqui no Status Invest para dar uma olhada em outros indicadores fundamentalistas para a gente visualizar se talvez as ações da TRPL podem estar sendo uma oportunidade, ao menos para o investidor estudar, e caso faça seu perfil, você cogite se investe ou não nas ações. Então aqui nós estamos na TRPL4, que são as ações preferenciais. Elas estão na casa de R$ 25,34. Para a gente dar essa passada breve, aqui no dividendo, que é a parte dos lucros que é destinada para o investidor que investe nas ações, está em 8,7. Isso é bem positivo, de 7 para cima, e quando a gente visualiza um cenário de recorrência de lucratividades, de geração de caixa, endividamento controlado, todo esse crescimento de receita e de lucratividades, tudo isso faz com que um indicador acima de 7 fique positivo. Aqui estamos com 8,7, então isso é bem interessante para as ações. No caso aqui do tempo de retorno de investimento, está na casa de 7. Ou seja, se a Transmissões Paulistas mantiver as lucratividades e distribuir a totalidade, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 7 anos. Esse daqui, mesmo esquema. Aqui de 10 para baixo é bacana, mas você visualiza outras coisas, recorrência de lucratividades, gerações de caixa, endividamento, une outras informações em conjunto para daí sim você dizer se um resultado de um indicador é positivo ou não. Mas até aqui, um dividendo bacana e um tempo de retorno de investimento bem interessante também. Quando a gente visualiza aqui a parte de preço, valor patrimonial, está na casa de 0,93, ou seja, em relação ao patrimônio, meio que você estaria pagando o preço justo. Porque se ela tiver R$ 1 de patrimônio, você estaria comprando a 93 centavos. Então, visualizando sobre essa métrica de patrimônio, você estaria pagando meio que o preço justo. Mas para quem acompanha já os vídeos do canal, sabe que isso daqui estando acima de 1, abaixo de 1 ou igual a 1, meio que ele não é um resultado ali decisivo para você gerar suas interpretações. Um resultado acima de 1 poderia ser uma empresa muito boa, que passa muita segurança, ou uma empresa cara. E uma empresa abaixo de 1 poderia ser uma empresa com um desconto e uma oportunidade para o investidor, como poderia ser também uma empresa que possui muitos riscos e incertezas por trás e aí faz com que ela trabalhe com esse desconto. Então, assim, você sempre une com outras informações. Um resultado apenas de um único indicador não te serve para tomada de decisão. Mas até o momento, para quem investe, principalmente pensando em dividendos, em empresas com um bom retorno de investimento, na questão de dividendo e no tempo de retorno ela já está bem bacana, e em relação ao preço versus valor de patrimônio, estaríamos pagando ali no preço justo. Quando a gente visualiza aqui a relação de dívida dela, está bem controlada, na casa de 2,26, a dívida líquida sobre a EBITDA de 3 para baixo, você já poderia dizer que está meio que ok, próximo de 3, acima de 3 já ligaria um alerta de preocupação. A dívida líquida seria a sua dívida bruta menos o que você tem ali de disponibilidades, ficaria a dívida líquida, e o EBITDA é uma estimativa de geração de caixa operacional da empresa, ou seja, é uma estimativa do poder de gerar grana que a empresa tem. Então aqui estando em 2,26 significa o seguinte, que a dívida líquida total que a Transmissão Paulista tem, que ela pagaria com 2 anos de estimativa de geração de caixa operacional, ou seja, que ela em 2 anos geraria aquela grana ali de uma forma estimada, e seria o suficiente para honrar com essas dívidas. Então é um espaço de tempo bem controlado. Na parte aqui de liquidez corrente está em 1,90. Isso daqui também é bacana, porque significa o quê? Se tivesse em 1, para cada R$ 1 de dívidas ali e obrigações a honrar,
você teria R$ 1 de bens e direitos ali. Então é meio que você teria ali o suficiente para honrar com as suas obrigações. Como está em 1,90, significa o seguinte, que para cada R$ 1 de obrigações, de dívidas que você tem para honrar, você teria R$ 1,90 de bens e direitos. É legal você deixar bem claro aqui que bens e direitos não necessariamente é dinheiro já convertido, mas isso é bem atrativo porque mostra que praticamente a empresa teria o dobro ali para honrar com as questões de obrigações e dívidas a honrar. E outra parte que eu acho bacana aqui, dando uma passada mais rápida, margem líquida de 40%, isso aqui é o que sobra de tudo. Então, depois de todos os investimentos, sobra ali 40% para a empresa. Isso é muito bom. É uma margem de lucratividade muito interessante. E ali a gente vê que o crescimento composto, tanto de receita quanto de lucratividades, também ele está positivo. Isso mostra que ela consegue fazer aumentos de receita e aumentos de lucratividades aos longos dos anos. E isso é bom para o investidor, porque se ela vem aumentando receita, aumentando lucratividades, ela consegue gerar um cenário onde ela consiga ter valorizações e aumentos de dividendos para suas ações. E tudo isso proporciona para o investidor uma alta capacidade de retorno de investimentos por conta dessas altas lucratividades e dividendos, uma dívida controlada que reduz risco e aquela questão dela ter muito mais bens e direitos do que obrigações a honrar. Tudo isso cria um cenário muito mais livre de risco e com maiores possibilidades de valorizações e retorno em dividendos. Aí para a gente visualizar como que ela fica em relação a preço, eu coloquei aqui numa planilha, vamos passo a passo e com certeza você vai entender. Então aqui, TRPL4 no valor de 25,34, valor de mercado na casa de 18 bi e 600 milhões, lucro de 2023 na casa de 2 bi e 800, que nem eu comentei com vocês. Aqui a gente está utilizando essa lucratividade consolidada de 2023, porém, se você tiver maiores curiosidades, nós temos outros diversos vídeos sobre as transmissões paulistas aqui, falando sobre um carrego de dividendos ali de 5 anos em lucratividade. Então, se você gostaria de maiores informações, você poderia estar acompanhando esses vídeos também. Então aqui a lucratividade de 2023 na casa de 2,8 bi. Isso geraria um preço-lucro na casa aqui de 6,64, ou seja, um retorno de investimento em um espaço de tempo de algo em torno ali de 6 anos e meio a até mesmo 7, mas muito mais puxado para 6 anos e meio. Já é um cenário bem positivo, igual a gente comentou, altas lucratividades, geração de caixa, dívida controlada, tudo isso propicia que um resultado inferior a 7 de PL seja positivo. Essa parte aqui de preço justo, segura um pouco, vamos pular aqui para o dividendo esperado. Está na casa aqui de 10%. Isso significa que eu gostaria de receber 10%? Não, eu coloquei aqui 10% para a gente estressar um pouco ali o modelo e o preço justo ficar um pouco mais livre de risco. Porque como nós estamos fazendo um preço justo com base em pagamento de dividendos barra capacidade de pagamento de dividendos, porque estamos utilizando as lucratividades para fazer esses cálculos, então eu subi aqui um pouco esse percentual para a gente achatar um pouco ali o preço e ter uma relação de risco-retorno mais interessante. Aqui, os dividendos por payout. Payout, para quem não sabe, são as partes das lucratividades que são distribuídas. Então, tem de 25%, 50%, 75% e 100%. E daqui é só para a gente fazer as contas, beleza? Aí, quando a gente vai ali para o preço justo, a gente vê que ele ficou de 10,62 até 42,50. Isso nos guiando com esse cenário de lucratividade de 2,8 bi e um dividendo esperado de 10%. Se a gente colocasse aqui um dividendo esperado de 7, você vai ver que os valores ele vão mudar, chegando até patamares de R$60. Ou seja, quando a gente efetua cálculos de preço justo com base em dividendos barra capacidade de pagamentos, a gente tem que ter esse entendimento de que os valores que forem distribuídos, eles ditarão o preço final ali, principalmente com base nesse percentual que a gente colocar. Então aqui você viu que com 7% já ficou um preço diferente do que com 10%. Se eu colocasse 15% aqui para ser ultra exigente, o valor dela ali com base em distribuição da totalidade das lucratividades ficaria na casa de 28,33%. Então assim, caso a Transmissões Paulista consiga manter essas lucratividades aqui na casa de 2,8 bi e distribua grande parte dessas lucratividades, não seria nada anormal que ela tivesse valorizações até algo próximo de R$35, R$40. Mas esse cenário ele se criaria com essa manutenção de lucratividades e aumentos de distribuições. E lembrando que esses valores são utilizando ali como se esse lucro todo aqui fosse distribuído. Aí sim ficaria naquela casa de R$42,50. Ou seja, com base em tudo que a gente viu, o valor atual não seria um valor caro. É claro que depende dessa manutenção de resultados, porém deu para perceber que ela tem uma altíssima capacidade de pagamento de dividendos, que o retorno de investimento, caso as lucratividades se mantenham, ele seria efetuado em um espaço de tempo reduzido,
Esse controle de risco que ela possui por conta das dívidas mais controladas, essa questão de ter mais bens e direitos do que obrigações on hire, tudo isso gera uma sensação de que esse valor que a ação está sendo trabalhada poderia ser ao menos uma oportunidade para o estudo, porque ela oferece uma relação de risco-retorno interessante. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, e se você ainda não tiver inscrito, já senta o dedo aí e se inscreve, dá essa força pro canal crescer. Era isso e abraços!